Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Você que está chegando aí, diz para mim se você está me vendo e me ouvindo bem através dos comentários, por favor. Bem-vindo a mais uma live, lives diárias agora, que a gente vai começar a semana. Deixa eu tirar esse casaco daqui. Vou encostar. Vamos começar uma série de lives agora. O tema da nossa série de aulas é o plano, né? Com o objetivo de fazer com que você se torne uma ameaça. E calma, não veja isso como algo ruim. Fica aqui comigo que você vai entender o objetivo de você se tornar uma ameaça. Beleza? Esperar só mais alguns minutinhos pra galera ir chegando. Recomendo fortemente que você tenha papel e caneta para você fazer algumas anotações de alguns tópicos, de algumas frases, de algo que a gente vai falando, para depois você meditar um pouco, refletir sobre aquilo que a gente vai falar. Beleza? A primeira coisa, galera, que eu gostaria de pedir para todos vocês é, presta atenção, a primeira coisa que eu queria pedir para todos vocês é deixar um pouco de lado aquilo que você sabe, ok? Eu quero que vocês façam isso. Deixem de lado um pouco aquilo que você sabe. E vamos começar a mergulhar num outro nível, tá? Galera, quem me acompanha aqui mais tempo sabe, já não é de hoje o quanto eu gosto e eu acho, não só a questão de gostar, mas eu acho importante você ter uma diferenciação do seu mindset, tá? Aí você fala, pô, mas eu quero fazer instrumentação cirúrgica, eu quero ser instrumentador cirúrgico, eu quero conseguir meu emprego não sei aonde, eu quero... Cara, o que eu vou te ensinar aqui hoje é a base para a realização de todas as coisas que você sonha. Anota isso. O que você vai aprender aqui hoje é a base da realização de todas as coisas que você sonha, deseja, almeja, tá? Mas eu quero que você largue o dedo nesse coraçãozinho aí, comenta se você tá me ouvindo, se você já tá com papel e caneta, bota um soquinho aí para eu poder começar o nosso conteúdo. Vamos lá. Aconteceu duas coisas comigo, na verdade aconteceu uma coisa comigo e aconteceu um episódio aqui na minha cidade, e que eu comecei a refletir muito sobre isso. E aí eu comecei a trazer dentro do universo da instrumentação cirúrgica, tá? O que, Vinícius? Eu tenho uma ideia, mais ou menos, de que aproximadamente 95% das pessoas que iniciam um curso, uma faculdade, um curso de instrumentação cirúrgica, desistem, desanimam, saem. E há um tempo eu comecei a pensar nisso. E eu falei, cara, eu tô na internet desde 2016, ensinando as pessoas como se capacitar, como se aperfeiçoar, como se especializar, ensinando, né, as pessoas sobre instrumentação cirúrgica, sobre técnica, sobre cirurgia, sobre isso, sobre aquilo. Só que às vezes, sei lá, uma porcentagem muito pequena dessas pessoas conseguem, de fato, atingir esse objetivo de ser um instrumentador e tal. E é uma porcentagem muito pequena. E eu vejo que muitas pessoas começam a abandonar aquilo que eles sempre desejaram. E aí, durante muito tempo, eu comecei a estudar sobre entender a mente humana e o processo de suicídio. Não necessariamente um suicídio de morte, da pessoa se matar. Não necessariamente somente esse tipo de suicídio. Mas muitas pessoas cometeram suicídio nos seus sonhos, muitas pessoas cometeram suicídio do seu casamento, muitas pessoas cometeram suicídio das suas profissões, muitas pessoas cometeram suicídio dos seus relacionamentos, enfim. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E aí, aconteceu algo chocante aqui na nossa cidade, de um garoto que postou
de que ele ia sofrer um acidente. Na verdade, ele não sofreu um acidente. Ele se suicidou provocando um acidente. Um garoto jovem, né? Muito jovem, com um filho pequeno, pegou uma moto, ele tinha uma moto grande, uma 1000 cilindrada, entrou numa curva, foi na contramão, bateu de frente com uma carreta. Ele quis ir aquilo dali, né? Por quê? Porque ele antes de fazer, ele fez uma postagem. Ele fez uma postagem dizendo que esse acidente iria ocorrer em tal lugar, na pista, na BR e tal, e tudo mais. Isso aconteceu essa semana aqui. E isso me fez refletir muito sobre isso. A maneira com a qual as pessoas reagem a determinadas situações. Por exemplo, eu não sei como que você reage às situações que você enfrenta hoje. A situação de um não, a situação de não ter o dinheiro necessariamente que você gostaria de ter, a casa que você gostaria de morar, a vida que você gostaria de viver. Eu não sei. Eu não sei necessariamente o que passa realmente pela sua cabeça, tá? Aí, o que acontece? O que eu pensei? A galera precisa começar a entender que a gente precisa se tornar uma pessoa diferente para que essas coisas, essas situações, aquilo que falam ao nosso respeito, aquilo que dizem ao respeito daquilo que você quer fazer, talvez você queira realizar um sonho e não consegue. E aí eu tive numa live que eu disse, você precisa se tornar uma ameaça. E aí é o insight. Quem é que tava nessa live que eu fiz no horário do almoço? Eu fiz uma live dessa no horário do almoço, não foi hoje, foi alguns dias atrás. Eu disse assim, você precisa se tornar uma ameaça. E as pessoas tipo, cara, como assim eu tenho que ser uma ameaça? É exatamente uma ameaça contra esse tipo de suicídio. Uma ameaça contra o suicídio profissional, uma ameaça contra o suicídio físico. Você precisa se tornar uma ameaça. E aí eu fiz um processo de contextualização, que era o quê? A gente precisa entender o seguinte, não é sobre religião, tá? Não é sobre religião, mas é sobre algo muito importante. Jesus, quando ele foi crucificado, Jesus, quando ele estava lá na cruz, quando ele foi crucificado, Jesus, ele não foi crucificado porque ele era um cara bonzinho. Preste atenção nisso daqui. Jesus, ele não foi crucificado porque ele era um cara bom. Jesus foi crucificado porque ele era uma ameaça a um sistema. Jesus se tornou uma falha de um sistema, se tornou uma ameaça de um sistema e por isso foi crucificado. Talvez você no seu ambiente de trabalho se tornou uma ameaça e as pessoas estão te crucificando, te humilhando, te colocando para baixo. Não sei. E o que torna uma pessoa ser uma ameaça? O que torna uma pessoa ser uma ameaça? Uma ameaça aqui, galera, num bom sentido, tá? Eu não tô falando uma ameaça de algo ruim, de algo pejorativo, mas de uma ameaça que a gente precisa entender. Por que Jesus, ele foi crucificado? Porque ele era uma ameaça. Ameaça a quê? A um governo. A pessoas. Tá, Vinícius, beleza, entendi. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos lá. O que você precisa? Eu recomendo que você comece a anotar agora. Quais são os pontos que você precisa para se tornar uma ameaça? Anota aí, ó. Propósito. Um propósito claro e definido. Pessoas sem propósito perdem tempo, dinheiro, machucam outras pessoas e vivem uma vida que não eram para viver. E nunca vão sair da realidade que vivem e fazer história. Presta atenção. Sem um propósito de vida definido, eu não tenho uma visão clara daquilo que eu desejo. Eu preciso de um propósito. Vamos lá. Qual que é o propósito de você se tornar um instrumentador cirúrgico? É realmente isso que você quer ou é apenas uma... Ah, sei lá, eu vou ver de qual é.
Pessoas sem propósito, isso aqui é uma aula que eu dei na mentoria. A gente tem um grupo de mentoria, que é a mentoria O Plano. E eu dei uma aula exatamente sobre isso. E eu falei assim, aquele que não tem propósito, presta atenção. Aquele que não tem propósito, ele não desenvolve algo de extrema importância para você conseguir tudo aquilo que você deseja. Somente o propósito vai te dar a matéria-prima, ou seja, aquilo que você precisa para prosperar. Você sabe o que é? Somente o propósito vai dar a você, preste atenção, algo que nenhuma outra coisa no universo vai te dar. Eu sei que hoje em dia tem algo muito místico acerca do propósito. Ah, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Talvez que você esteja aqui, você esteja assim, Vinícius, qual que é o meu propósito? Eu não sei o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Será que meu propósito é esse? Qual que é de fato o meu propósito? Para que eu tô aqui na Terra? Cara, eu tenho um desejo, mas eu não sei como colocar isso em prática. Eu acho que é isso, mas eu não sei se é. Alguém aqui se enquadra nesses questionamentos, nessas perguntas? Anota aí. Somente o propósito vai dar a você aquilo que é necessário para a realização de todos os seus sonhos e desejos. Preste atenção nisso. Somente o propósito vai te dar algo. E o que o propósito vai me dar, Vinícius? O que o propósito me dá? Anota assim, ó. Poder pessoal. Somente o propósito vai poder te dar um poder pessoal. E só governa quem tem poder pessoal, um poder pessoal. Não tenha na cabeça de vocês, por isso que eu falei no início da live, para você deixar um pouco de lado algumas coisas que você sabe. E parar um pouco e ouvir algumas coisas que a gente vai dar uma filosofada hoje. Mas por que você está falando isso, Vinícius? Eu sou um professor. Eu sou um formador de opinião. Não adianta eu ficar aqui somente alimentando vocês de conteúdo técnico sem que vocês jamais vão conseguir utilizar isso no seu dia a dia. Por quê? Porque você não tem estratégias para poder conseguir o emprego e a realização que você quer. E um dos primeiros pilares é o propósito. O que é o propósito, Vinícius? Anota isso. O propósito é aquilo que eu nasci para fazer. Vinícius, mas eu não sei o que eu nasci para fazer. Sabe? Sabe sim. Só que você olha para aquilo e acha que aquilo não vai te dar dinheiro. Não vai te dar retorno. Então, quando eu não tenho um propósito, preste atenção. Quando eu não tenho um propósito, eu fico dando tiro para tudo quanto é lado. O propósito, ele não vem de algum lugar. Ele já está em você. Anota assim, ó. O propósito é definido. Eu defino o meu propósito. Então você precisa hoje definir para que você seja uma ameaça. Jesus, ele definiu o que ele queria. Jesus foi um dos caras mais estrategistas que eu já vi na minha vida. Jesus, primeiro ele sabia o que ele queria, o propósito dele. Ah, Vinícius, mas Jesus era filho de Deus. Tudo bem, você também é filho de Deus. Ah, mas era Jesus, né? Tudo bem, Jesus era homem. A palavra dizia isso, a Bíblia dizia isso. Ele era homem, ele sentia, ele teve, né, uma angústia mortal quando ele foi crucificado. Ele sentia fome. Ele tinha as necessidades dele fisiológicas aqui. Então, quando se tem um propósito claro, eu desenvolvo um poder pessoal acerca daquilo. Vinícius, tá meio complexo, vamos lá. Ó, você tá aqui, certo? E aí você vai definir um propósito. Você vai definir um propósito. Você vai definir um propósito. Você tá aqui e você vai definir um propósito, certo? Eu quero, sei lá, me tornar um instrumentador, um médico, seja lá o que for. Eu quero isso. Quando eu defino aquilo que eu quero,
quando eu defino o meu propósito, eu começo a desenvolver a minha atividade e as minhas aptidões acerca daquilo. E aí eu vou ter um esforço organizado, anota isso, um esforço organizado em um único objetivo. Preste atenção nisso daqui. Olha o que eu tô querendo dizer. Aquele sheik lá que criou Dubai, que fez Dubai, eu esqueci o nome dele, aquele sheik, ele disse assim, ele olhou pro deserto e falou, cara, eu vou construir uma cidade poderosa aqui. Presta atenção nisso daqui. Ele olhou e falou assim, eu vou construir uma cidade poderosa nisso daqui, nesse lugar. E de fato ele construiu, que hoje é Dubai. Só que quando ele construiu aquela cidade maravilhosa, aquele lugar lindo, aquele lugar incrível, ele construiu aquilo dali, veio o segundo problema, que era o quê? Quem vai querer vir para o deserto? Quem vai escolher, ao invés de passar férias na Disney de Paris, vai querer passar férias no deserto? Quem vai querer vir para o deserto? As pessoas não conhecem isso. E veja, ele poderia ter, que é um outro ponto que eu quero que você anote, que se chama estratégia. Ele poderia fazer uma estratégia de marketing. Ele tinha uma verba direcionada para fazer aquilo dali funcionar. E aí esse sheik falou, cara, eu poderia contratar alguém para ir na televisão e tal, falar, mostrar a cidade. E lembre-se, a gente não tá falando de Dubai, presta atenção. A gente não tá falando de Dubai agora. Eu tô falando de Dubai há alguns anos atrás. Agora a gente tem acesso às mídias, é uma coisa muito mais forte hoje, né? A mídia ajudou muito a gente nesse quesito, nesse sentido. Ela é algo muito mais poderoso hoje, a internet. Mas naquela época não tinha tanto. Era a mídia, né? A televisão era algo que iria fazer com que aquilo dali prosperasse. E aí esse sheik falou assim, cara, investi algumas centenas de milhões de reais, de bilhões de dólares aqui. E agora, o que eu faço? Ou seja, ele definiu um propósito. Eu quero criar uma cidade. Eu vou fazer uma cidade no meio do deserto. No meio do deserto, ele criou uma cidade. Dubai. Agora, como que eu faço as pessoas do mundo querer estar aqui? Querer vir pra cá? Presta atenção nisso daqui, que isso aqui é extremamente poderoso. Se você entender o que eu tô falando aqui, a tua vida vai dar uma virada. A tua cabeça vai dar uma virada de chave. Preste atenção. E ele falou assim, e agora? Como é que eu vou trazer essa galera pra cá? E aí ele ficou pensando. E aí ele teve algo que se chama estratégia. E qual foi a estratégia dele? Ele falou assim, as pessoas viajam, né? Saem dos seus países para ir em outros países, eles saem de lá de que forma? De avião. De avião. Então, se ao invés de eu pegar 200 milhões de dólares e investir em marketing e publicidade na televisão, se eu criar minha própria linha aérea mais confortável, com valor mais barato, ou seja, oferecendo uma grande qualidade com um preço mais acessível. Só que as pessoas vão ter que fazer escala aqui em Dubai, pelo menos um dia, e depois elas vão para o seu destino. Olha isso. Preste atenção. Olha o que esse cara fez. Ele tinha um propósito definido. E quando se tem um propósito, eu vou começar a desenvolver um esforço organizado em direção àquilo que eu quero. Por quê? Porque eu defini o meu propósito. Se eu não defino o meu propósito, eu não vou desenvolver as habilidades necessárias para realizar aquilo que eu quero. E aí eu cometo suicídio. Veja, não é somente suicídio, galera, que eu tô falando, suicídio de se matar. Eu tô falando suicídio profissional, suicídio pessoal, suicídio de você deixar de acreditar em você, deixar de acreditar na realização das coisas.
Tá fazendo sentido isso daqui pra alguém? Sim ou não? Porque eu não tô vendo coraçãozinho. Larga o coraçãozinho aí. Então, o que o Sheik fez? Ele desenvolveu isso, essa estratégia, e criou a Emirates. É uma companhia aérea que oferece, né, assentos de econômica, como se fosse assentos basicamente, não necessariamente de primeira classe, só que com uma única questão. Vocês precisam parar primeiro aqui em Dubai e daqui vocês vão partir para o destino de vocês. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Então primeiro você vem para Dubai, vai ficar um dia aqui, estratégia, e depois você vai para lá. Vinícius, por que eu não consigo realizar aquilo que eu sonho? Vinícius, por que eu não consigo sair de onde eu estou? Porque você não definiu aquilo que de fato você quer. Você não definiu um propósito. Porque quando eu, presta atenção, quando eu defino o meu propósito, eu vou desenvolver um esforço organizado em direção àquilo que eu quero viver. Vinícius, mas como assim? Vamos lá. Jesus foi um cara que ele é um cara que a gente precisa olhar muito para a vida dele. Jesus, desde o nascimento dele, até o momento que se inicia, presta atenção, do nascimento até o momento que se inicia a missão dele, né, aqui na Terra, ele não é mencionado na Bíblia. E Jesus, ele sabia que ele iria ter pouco tempo. Presta atenção que isso aqui é extremamente poderoso. Presta atenção. Aqui eu vou soltar a segunda chave. A primeira chave que eu já soltei aqui para vocês é estratégia. A primeira, na verdade, foi propósito definido. A segunda, estratégia. A terceira, esforço organizado. Esforço organizado. Que é o quê? O poder pessoal. Anota assim, ó. Poder pessoal. Ou você tem ou você não tem. E quando você tem poder, as pessoas te reconhecem porque sabem que você tem isso. E eu não quero que você veja isso como algo ruim, como, tem que ter poder, ser aquela pessoa, né, gananciosa. Não, não é bem por aí. Preste atenção nisso daqui, que vocês vão conseguir entender quando a gente, daqui a pouco, começar a montar o quebra-cabeça. Eu só tô mostrando pra vocês algumas peças, tá? Então, propósito, estratégia e desenvolver o poder pessoal, certo? Que é ali o esforço organizado para aquilo que eu quero. Então, Jesus, o que ele fez? Ele falou, cara, eu tenho 3 anos e meio para poder tocar o terror na Terra, então eu preciso de estratégia. Jesus, ele foi para uma determinada cidade, né? Uma determinada cidadezinha, que essa cidade era tipo assim, ó, no Oriente Médio lá e tal. Eu não lembro exatamente o nome das cidades, mas era tipo assim. Eram 3 cidades assim, basicamente. 3 cidades, certo? Aqui era lá onde ele nasceu, lá em Jerusalém. E aí ele tava aqui, ele falou, cara, eu preciso atingir o máximo de pessoas mais rápido. Só que nem todas as pessoas ficam vindo pra cá. Então eu vou pra uma terra, pra um lugar aonde as pessoas vão estar sempre passando. Quem vir dali vai passar por aqui, quem vir de lá vai passar por aqui, e quem tá daqui vai sair para lá. Então Jesus, ele teve uma estratégia. E a segunda coisa que Jesus fez ele se preparou para aquilo. E a terceira coisa que Jesus fez, que é a quarta chave, é pessoas. Anota isso. Pessoas precisam de pessoas. Gente precisa de gente para ser gente. Ah, Vinícius, mas contar meus sonhos para os outros, nego tem muita inveja, tem isso, tem aquilo. Então, esse é o problema. Quando você não sabe selecionar as pessoas que vão andar do seu lado, você bota qualquer um na sua embarcação. O teu barco vai afundar não pela quantidade de água que tem do lado de fora, mas é a quantidade de água que você deixa entrar dentro do barco. Anota esse código se você ainda não ouviu dizendo isso. O seu barco afunda não é pela quantidade de água que tem do lado de fora, mas é a quantidade de água que tem do lado de dentro. Só que você está pensando em olhar para fora e não se preocupa com a água que está entrando no seu barco. Então, se você não seleciona as pessoas que estão junto com você,
realmente você vai deixar esse barco afundar. Ah, Vinícius, mas eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quem quer construir coisas grandes precisam de pessoas com poder pessoal diferente do seu. Eu sou bom em comunicação, mas eu não sou bom em administração. Então eu vou ter alguém do meu lado que tem um poder pessoal direcionado à administração. E aí dá fit. Eu vou e dou match. Então eu preciso selecionar as pessoas. E veja, não é pelo fato de eu selecionar as pessoas que vão andar comigo que eu vou dar a chave total dos acessos a todas as minhas emoções. Tá fazendo sentido, sim ou não? Vinícius, o porquê que eu preciso ter um propósito definido? Agora vai começar a ficar interessante a live, tá? Agora vai começar a ficar interessante a live. Vinícius, por que que eu preciso ter um propósito definido e saber o que eu quero da minha vida? Fazer da minha vida? Aliás, alguém aqui se encontra, tipo, meio perdido? Bota pra mim aí, eu. Comenta aqui, galera. Quando eu estiver falando algo, reage aqui. Reage aqui comigo pra eu sentir que vocês estão na vibração comigo. Vamos fazer essa live junto comigo aqui. Presta atenção nisso daqui. Então Jesus ele ficou um tempo se preparando e depois Jesus foi batizado por João e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E aí eu fiquei me questionando, né? Pra que o Espírito Santo foi levar Jesus pro deserto? Pra quê? E aí, o que acontece? Preste atenção nisso daqui, que isso aqui vai mudar a vida de vocês. Eu vou aplicar isso dentro da vida de cada um de vocês que estão aqui. Anota assim, a rota do suicídio. Começa a anotar. A rota do suicídio. Começa a anotar. Jesus se preparou e foi caminhar para o deserto. Jesus, né, a palavra diz que ele já estava ali andando, ele sentia, estava com fome, já estava cansado. E de repente o demônio aparece, né? O demônio aparece e diz assim, Satanás aparece. Satanás, na origem, né, da palavra do hebraico, do aramaico, acho que é do hebraico, do aramaico, significa opositor. Satanás significa opositor. Anota isso. Satanás significa opositor. Então, Jesus ele foi caminhar pelo deserto. E aí ele já estava jejuando 40 dias, 40 noites, ele já estava, né, com fome, porque Jesus foi de carne e osso, tá? E o que Satanás disse? Cara, presta atenção nisso daqui, que isso aqui tem muita sabedoria. Cara, presta atenção. Satanás virou para Jesus e disse assim, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Cara, presta atenção nisso daqui, por favor. Não se distrai nisso aqui. Isso daqui pode liberar muita coisa na tua vida. Agora, aqui vai ter algumas chaves nessa primeira frase. Satanás vira para Jesus e diz assim, se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Cara, Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. Estava cansado. E Jesus disse para ele assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus, ou que sai da boca de Deus, do Pai dele. Mas o que tem de interessante nisso daqui? Anota isso. Toda vez que alguém quiser colocar dúvida sobre você, eles vão utilizar a palavra e se. Preste atenção. Satanás tentou jogar dúvida em Jesus. Se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele tentou semear a dúvida. Ele tentou semear a dúvida. Quantas vezes alguém falou assim, será que você vai dar conta? Isso não é para você. E se não der certo? E se isso não acontecer? E se não acontecer as coisas como aconteceu? E se não acontecer como você planejou? E se isso? Alguém aqui já ouviu isso? Sim ou não? Cara, preste atenção. Então Satanás ele jogou uma dúvida. E se tu és o filho de Deus, se tu és essa mulher mesmo, se tu acha que tu tem essa capacidade mesmo, e se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Deus responde na palavra. Presta atenção, na palavra Deus responde. Jesus responde para ele assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas aí eu te pergunto, por que Jesus respondeu isso? Porque ele sabia para onde ele estava indo.
Ele sabia o que ele tinha nascido para fazer. Ele sabia ele tinha uma visão clara daquilo dali. Jesus tinha uma visão clara do que ele queria. E por isso ele respondeu cheio daquilo que ele carregava. Porque quando Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio, quando Jesus foi batizado, ele ouviu uma voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, ao qual a minha alma tem prazer." Sabe por que muitas vezes você não consegue algumas coisas na sua vida? É porque você não se sente amado, não se sente valorizado, não se sente amado pela tua família, não se sente amado pelos teus filhos, não se sente amado pelo teu marido, não se sente amado pela tua mãe, não se sente amado pela tua avó, não se sente amado. Jesus ouviu aquilo e aquilo encheu ele. E ele falou assim: vambora pro deserto agora. Então, toda vez que acontecer a palavra o "e se", é uma dúvida que as forças restritivas estão colocando sobre você. Mas, além da dúvida, o que o Satanás estava querendo fazer com Jesus naquele momento? Além da dúvida, Satanás tentou parar Jesus nas necessidades. Anota isso. Presta atenção. Anota isso. Tem muita sabedoria para a gente poder aprender e crescer com isso daqui. Vocês precisam entender que para ser profissionais não se trata somente de saber sobre a sua profissão, mas é de conhecer e saber sobre você que vai viver essa profissão. Por isso que nós temos uma grande... grandes partes de profissionais que estão fazendo o que estão fazendo e nem gostam, não são felizes, porque não conseguiram entender isso daqui. Uma visão clara, anota isso, uma visão clara torna o processo mais leve. Não mais fácil, mais leve. Então Satanás tentou jogando dúvida e depois ele tentou parar Jesus na mesma frase. Na mesma frase, tentou parar Jesus dizendo, atacando sobre as necessidades. Quantas das vezes você falou assim: cara, mas a minha necessidade é essa, minha necessidade é isso, minha necessidade é aquilo. Quantas vezes você foi atacado nas suas necessidades? Para te tirar da rota. Cara, eu preciso fazer um curso, aí vem uma necessidade de um gastozinho diferente que você precisa. Você tá querendo fazer determinada coisa, mas aí vem uma outra coisa e te tira daquela rota. Alguém aqui se identifica com isso ou só eu? Então, Jesus continua caminhando e pela segunda vez ele é tentado. Pela segunda vez. Nessa segunda vez, Jesus foi tentado na sua mente. O diabo chegou para Jesus e disse assim: se és o filho de Deus, atira daqui, pula daqui, porque as escrituras sagradas dizem que nenhum osso seu será quebrado. Você será guardado. Você não será, né? Nenhum osso teu pode ser quebrado. Pula daqui, então, que eu quero ver. Então, e se, mais uma vez, e se você é filho de Deus mesmo, pula daqui. Dúvida. Depois, Satanás usou a palavra dizendo: nada teu vai ser quebrado, pula aí. O que Satanás estava dizendo? Primeiro, atentou contra as necessidades, contra o corpo. Depois atentou ele na sua mente. Anota assim, ó. As minhas batalhas são vencidas na mente. As minhas batalhas são vencidas na mente. Quando se joga dúvida, anota isso, eu não ia nem falar sobre isso daqui, mas agora eu vou falar. Quando se joga uma dúvida na vida de qualquer pessoa, o que a gente quer fazer? Mudar a visão dela. Preste atenção. Quando alguém te joga dúvida, quer mudar a sua visão. Tá? E se isso não acontecer? Ou seja, tira os olhos do seu propósito e enxerga a desgraça que vai ser se isso não acontecer. E quando eu mudo a minha visão, tem uma passagem, acho que em Mateus 6, diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Todavia, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso.
O que isso está querendo dizer? Que dependendo da minha visão, eu vou trazer para mim algo que é luz ou algo que é treva. E quando as pessoas querem jogar dúvidas, se você vai ou não conseguir, ela quer mudar a tua visão daquilo que foi gerado em você. Presta atenção. Cara, presta atenção nisso daqui. Recomenda essa live para alguém, por favor. Clica nesse aviãozinho. Alguém que você sentiu no seu coração que precisa ouvir isso daqui. Recomenda essa live nesse aviãozinho aqui. E não deixe de comentar aqui não, porque isso aqui vai me dando gás. Vocês comentando aqui, reagindo, se vocês estão gostando, isso aqui vai me dando gás. Então o que acontece? Todas as pessoas que querem te semear dúvidas, elas querem mudar a tua visão. A tua visão ela vai ser modificada quando você não tem um propósito definido, um propósito claro, uma direção pela qual você deseja caminhar. Quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho é caminho, qualquer lugar é lugar. Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta lá, pra onde eu vou? Ele falou, pra onde você quer ir? Ela, não sei, qualquer lugar é lugar, então tu vai pra qualquer canto. Uma visão clara torna o processo mais leve. Então Jesus ele foi tentado contra o corpo, necessidade. Todos nós somos tentados contra as nossas necessidades. Necessidades carnais, necessidades físicas, necessidades fisiológicas. Nós somos tentados dias após dias nas nossas necessidades. Só que quando eu sou tentado e eu não tenho uma visão clara, eu abandono. E aí eu deixo a minha mente divagar sobre aquilo dali. Presta atenção, a minha mente vai divagar sobre aquilo dali. Que é o quê? Mais uma vez, a dúvida mudando a minha visão e o ataque à minha mente. Só que quando Jesus ele recebeu isso, ele estava preparado. Ele disse assim, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. As Escrituras Sagradas também diz, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. E agora? Na palavra, Jesus foi na cara de Satanás e pá! Gente, essa analogia de Satanás e do diabo, não necessariamente é um chifre, pode ser também, mas eu digo que são os pensamentos ou as forças restritivas que querem puxar você para baixo. Tá entendendo? São forças restritivas, são pessoas que você dá acesso à sua vida. São pessoas que você... O brasileiro tem uma coisa que não dá para entender. Tu para num ponto de ônibus, o brasileiro conta a vida inteira. Nunca nem viu aquela pessoa e tá contando a vida. Presta atenção nisso daqui. Tenta contra o corpo, tenta contra a mente, joga a dúvida. A dúvida faz você mudar a direção dos seus olhos. Quando eu mudo a direção dos meus olhos, Mateus 6 diz o quê? A candeia do corpo. O que é candeia? É luz. A candeia do corpo são os olhos. Todavia, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será tenebroso. Se teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. E aí eu mudo a minha visão. E aí, Jesus não para. Jesus não para. Obrigado a galera que tá enviando aí pra galera. Tamo junto, obrigado. Então Jesus, ele não para. Ele continua. Jesus, ele continua. E aí, tem uma passagem na Bíblia, que eu não sei se você sabe, mas Jesus ele é transladado com Satanás, ele é transladado, e Satanás mostra o reino da terra, porque o mundo jaz do maligno. Então, Satanás ele faz o processo de ele translada com Jesus e faz o que naquele momento? Se tu me adorar, todo esse reino, tudo isso daqui será seu. Nesse momento, Satanás tentar contra o propósito dele, contra a missão dele na terra. E Jesus diz, não adorais nenhum outro Deus. Por que ele resistiu a isso? Por que ele foi para o deserto? Por que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto? Por que ele foi para lá? Por que ele foi tentado? Ele só resistiu ao deserto porque tinha uma visão clara. Eu não sei qual é o deserto que você pode estar passando na sua vida hoje. Deserto na tua profissão, deserto de estar confuso, deserto, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Você vai precisar passar para ser testado naquilo, mas você só vai ser aprovado naquilo se você tiver um propósito, senão você vai se distrair.
Por que 90% dos alunos de instrumentação cirúrgica desistem? Porque não tem um propósito. Vem a primeira dúvida. E se você não conseguir ser um instrumentador, o que vai ser da sua vida? E se você gastar esse dinheiro? E se você entrar nesse curso? E se você fizer isso e não der certo? Ou seja, anota isso. Anota isso. Oh, Deus. Anota isso. Presta atenção. Presta atenção nisso daqui. Quando eu não tenho um propósito definido, eu vendo os meus sonhos por qualquer coisa. Eu troco meus sonhos por qualquer coisa. Eu troco os meus sonhos por qualquer obstáculo, por qualquer dificuldade que venha no caminho. Por que as pessoas desistem? Porque não tem uma visão clara. Se eu não tenho uma visão clara daquilo que eu sonho, eu vou deixar me corromper com as minhas necessidades, na minha mente e no meu senso de propósito. Eu sou um pobre coitado. Eu não consigo nada na vida, nada vai dar certo. Preste atenção nisso daqui. A gente pode aprender muito com essa história. Você já parou para pensar? Presta atenção nisso daqui, todo mundo. Olha aqui para mim. Por que nós temos uma visão de futuro? Por que Deus, cara? Pra que Deus me dá uma visão de futuro? Pra quê? Pra que Deus me dá uma visão de futuro se eu sou uma pessoa tão pequena, tão limitada? Pra que Deus me deu esse sonho se eu sou uma pessoa tão pequena, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso? Por que Deus me deu isso, me deu esse sonho, me deu essa vontade de ser médico, me deu esse sonho de ser um cirurgião, me deu esse sonho de ser um advogado, um engenheiro, um professor de educação física, um instrumentador cirúrgico? Por que Deus me deu um sonho se eu não tenho isso? É justamente por isso. Deus, ele só te dá uma visão de futuro justamente, ele te dá aquela visão justamente para você se preparar e construir aquilo. Por isso que Deus te deu um sonho. Por isso que Deus te deu uma visão de futuro. Porque se fosse para ele te dar, você não precisava se preparar, pô. Você só tem uma visão porque Deus quer te preparar para aquilo. Eu sei que isso parece meio clichê, mas a gente às vezes não se pergunta. Cara, por que eu tenho uma visão? Cara, eu tive uma visão que eu ia ser cirurgião. Eu, Vinícius, eu tive uma visão que eu ia ser cirurgião. Deus falou comigo no monte. Uma pessoa veio falar pra mim, assim como eu tô falando aqui pra vocês. E eu virei pra pessoa e disse assim, cara, como que eu vou ser cirurgião? Como que eu vou ter uma clínica? Eu sou pobre. Meu pai e minha mãe são analfabetos, eu moro na favela, não tenho muito mal dinheiro pra comprar roupa. Como que eu vou entrar pra uma faculdade? Deixa eu te falar. Você precisa começar a acreditar e confiar mais. O problema é que nós perdemos a fé. A gente perdeu a fé. A gente perdeu a fé. A gente quer olhar para o natural e não viver o sobrenatural. A nossa vida é algo sobrenatural. A gente não para mais para olhar nem a nossa existência. Nós somos como uma semente. Só que a gente, anota isso, cara. Quando Deus fez a gente, escrito lá em Gênesis, tá escrito assim, Gênesis 1:26 tá escrito assim: Deus te fez a imagem e semelhança dele. Quando a gente lê isso, fala, putz, Deus me fez a imagem e semelhança, aí eu tenho uma ideia, presta atenção, de que Deus é um corpo e é um ser, né, um corpo físico limitado como eu. Ah, mas como assim, Vinícius? Você está falando que a gente é limitado? O nosso corpo é. O nosso corpo é limitado. Né? Agora, a nossa imaginação, a nossa mente, as nossas coisas, não é limitado. Então, quando Deus fala, eu fiz a imagem e semelhança, eu falo, pô, como assim imagem e semelhança? Aí eu aprendi. Quando ele diz, eu te fiz a minha imagem e semelhança, ele quis dizer o quê? Eu te fiz criador. Se eu sou filho do Criador,
eu posso criar. E eu lamento te dizer que tudo que você tem na tua vida hoje é fruto das suas próprias criações. Inclusive, galera, da mentoria, que eu já vi alguns aqui da mentoria ou plano, já tem aula sobre isso lá na plataforma de vocês, tá? Então, vocês já vão lá assistir aulas sobre isso. Já tem aula lá sobre isso. Então, Deus, ele é o Criador e ele me fez a imagem e semelhança dele, mas não imagem e semelhança física. Ele me fez criador também. Só que olha como que a gente se limita. Uma semente, ela não consegue criar conscientemente. E eu acredito que é por isso que ela cria. Porque senão uma semente, ela ia olhar para uma árvore e ia falar assim, cara, como que eu vou ficar desse tamanho? Eu sou apenas uma semente, eu sou muito pequenininho. Cara, tá fazendo sentido para alguém isso daqui? Pelo amor de Deus. Então a semente, se ela olhasse para a árvore e falasse assim, eu nunca vou ser uma árvore desse tamanho, não. Não tem como eu ser uma árvore desse tamanho. Olha meu tamanho, eu sou uma semente. E aí essa semente, ela vai para debaixo da terra. Ela fica no escuro, presa ali dentro. De repente ela vira um broto, uma folha, um tronco e vira uma árvore. Nós somos a imagem e semelhança de Deus porque nós podemos criar. Nós somos filhos do Criador. E uma coisa que eu preciso que você saiba é, Deus não existe. Só pra você saber. Nós somos criaturas. O que é uma criatura? É algo que foi criado, certo? Então nós existimos. Deus não existe. Pegou esse código aqui ou não? Nós somos criaturas, né? Que nós fomos feitos do Criador. Deus, ele não existe. Por que, Vinícius? Porque Deus é. É diferente. Ele é. Ele é. Porque nada pode ser criado a partir de... Ele não poderia ser criado a partir de algo. Ele é o Criador. E a partir dele, nós fomos criados. O propósito definido vai fazer com que você tenha clareza. Diz, por que eu não consigo? Porque você não definiu isso na sua vida. Você não anotou isso. Você não escreveu. Você não olhou para si. Você não olhou para dentro. Você não olhou a semente que foi depositada. Cara, presta atenção. Presta atenção. Tem coisa que nem a medicina consegue explicar. Um sêmen entra no óvulo, dentro de um útero, forma osso. Dentro de uma barriga de uma mulher, forma osso. Isso é fé. E aí a gente cresce e chega nessa situação e a gente não acredita mais na gente, a gente não acredita mais naquilo que a gente pode fazer, a gente não acredita mais em nada, a gente perde o senso de propósito, a gente deixa qualquer necessidade, né? Ah, eu quero dormir até mais tarde, ah, eu não vou ficar acordado, ah, eu não quero estudar mais um livro, ah, eu não quero mais ler porque eu quero, sei lá, fazer o quê, ah, eu não quero mais isso por conta disso, pelo amor de Deus. Anota isso, aquele que não luta pelo futuro que sonha, tem que aceitar o futuro que vier. Aquele que não cria a realidade que deseja, precisa aceitar a realidade que vier. Deus me dá uma visão de futuro. Por quê? Porque Ele sabe que a gente não vai ter recursos, que a gente precisa desenvolver isso. Uma criança, antes de andar, ela cai quantas vezes? Sei lá. Há umas 2.500 vezes que ela cai. Até aprender a andar. Só que a gente hoje perdeu isso. A gente perdeu esse gosto pela vida. E aí a gente tá aqui batendo um papo, a cada 40 segundos alguém desiste da própria vida. Alguém desiste porque não encontrou razão para a existência da própria vida. E aí, cara, eu vou me matar. Eu vou tirar minha vida, eu vou me enforcar, eu vou dar um tiro na cabeça, eu vou pular de um barranco. Cara, vocês têm noção da dor que uma pessoa tá sentindo para fazer isso? Vocês têm ideia disso? Tudo isso porque não conseguiram encontrar
aonde iria se encaixar nessa engrenagem. E aí talvez você quer ser um instrumentador, você quer ser um cirurgião, você quer ser sei lá o quê. E você fala, mas logo eu. Não, mas eu não tenho como viver isso. Eu não tinha como ser cirurgião. Hoje eu sou. Eu não tinha como ter uma clínica. Hoje eu tenho. Eu não tinha como ter livros. Hoje eu tenho. Hoje eu escrevi 6. Eu já tenho 6 livros publicados. Eu não tinha como ter alunos. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho mais de 350 alunos. Eu não tinha como. Eu não tinha como. Eu não tinha como. Na tua frente está uma pessoa que não tinha como. Não tinha como. Humanamente falando, não tinha como. Mas Deus tinha me dado uma visão. Esse é um problema. Porque Ele não mudou aquilo que Ele pensa a seu respeito. Você pode ter mudado. Mas Ele não mudou aquilo que Ele pensa a seu respeito. Ele não mudou os planos que tem a respeito de vós. Ele diz isso. Acho que é em Jeremias. Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. Ele não mudou. Você pode ter mudado. O mundo pode ter mudado. As coisas podem ter mudado. Mas Ele não mudou. E se a gente não tiver que acreditar nisso, cara, é melhor realmente a gente, sei lá. Porque a gente precisa se questionar. Pra que eu tô aqui, cara? Eu tô aqui para nascer, procriar, comer, né? Ter filhos, procriar, casar e morrer. É para isso. Eu vim aqui na Terra só para me lascar, fazer dívida, trabalhar a semana toda para pagar boleto e morrer. Para isso. Voltar para a Terra. E aí? E aí? A gente precisa entender isso. Qual é a visão que você tem da sua vida hoje? Qual que é a tua visão? Qual que é o teu propósito? Vinícius, eu não sei achar meu propósito. Cara, o teu propósito, ele tá dentro de você. Preste atenção nisso daqui. Deus, ele não ia te sacanear. Vinícius, mas parece que as coisas não acontecem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava até conversando com a Andressa esses dias e ela disse uma coisa que ela ouviu que eu achei interessante. Deus, ele nunca falhou na vida de ninguém. Será que justo na tua vez ele vai falhar? Justo na tua vez ele vai te deixar? Ou é você que deixou ser paralisado? Pela tua mente, pelas tuas necessidades e pela tua perda de propósito. Deus, ele não ia te sacanear. Anota assim. Eu adoro essa frase. Presta atenção nisso daqui. Presta atenção. Você tá comigo? Você tá comigo sim ou não? Você tá comigo sim ou não? Bota aqui. Anota assim, ó. Que às vezes você olha para os seus sonhos e você fala assim, não tem como. Eu olho para o meu sonho, eu olho para aquilo que eu quero viver. Você tem uma visão de futuro. Só que dentro de você tem algo que diz assim, não tem como. Não vai dar conta. Não tem como isso acontecer. Aí eu quero que você anote isso daqui, ó. Deus nunca vai exigir de você aquilo que Ele mesmo já não tenha colocado em você. Nossa. Bota um bonequinho explodir na cabeça, por favor. Só se explodiu a tua cabeça, bota um bonequinho explodir na cabeça aí. Deus, ele nunca vai exigir de você algo que Ele mesmo já não tenha colocado em você. Deus não exige de uma bananeira que ela dê laranja. Deus nunca vai falar assim, olha, é uma bananeira, mas você precisa dar laranja. Tem que dar laranja esse negócio aí. Tem que dar laranja. Por que as pessoas desistem, Vinícius? Porque não tem uma visão clara. Porque não tem clareza daquilo que querem. E sempre ficam tentando buscar uma fórmula mágica. Sempre ficam pulando de live em live, de livro em livro, de curso em curso e nunca conseguem romper na vida.
eu já fiz o curso tal, eu já li o livro tal, eu já fiz não sei o que tal, eu já fiz não sei o que tal, eu já fiz não sei o que tal, e parece que minha vida não anda. Mas o problema não tá num curso, não tá no livro que você leu. E sim porque você não entendeu o que eu tô te dizendo. Eu, como professor, eu fico, cara, eu não posso ser um covarde ao ponto de ficar aqui só pinça, cirurgia, ortopedia, sem instruir a galera acerca de como utilizar aquilo que eles têm. Como que você vai utilizar aquilo que você carrega. Como que você vai ser uma ameaça. Ele não vai exigir de você aquilo que ele não tenha te colocado. E aí você fala, cara, eu acho que eu não dou conta disso, eu acho que eu não sei isso. Eu preciso disso. Não, eu só não comecei ainda porque eu preciso de um telefone, eu preciso de não sei o quê, eu preciso... Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que se você tivesse hoje os recursos... Preste atenção nisso daqui, cara. Meu Deus. Se você hoje tivesse todos os recursos que você precisa para realizar todos os teus sonhos, é simplesmente porque você sonhou pequeno demais. O seu sonho é pequeno demais. O seu sonho é tão pequeno que hoje você tem todos os recursos para viver ele. Porque você botou metas pequenas demais. Comece com o que você tem. Comece pequeno, erre rápido, erre muito, conserte os erros e cresça rápido. Comece pequeno, erre, acerte os erros e cresça rápido. Faz sentido isso aqui para alguém? Fez sentido para alguém isso daqui? Deus, ele nunca exige de você aquilo que ele já não tenha te dado. Mas eu não consigo. Consegue. E eu fico me perguntando. Eu me perguntei durante isso muito tempo, né? Falei, como assim eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Da onde que veio isso? Da onde que veio que você é um erro? Da onde que veio que você é um fracassado? Da onde que veio isso? O problema é, às vezes a gente até tem uma visão de futuro, mas a gente não se submete ao processo que é necessário. E quando eu não me submeto ao processo necessário para realizar aquilo que eu sonho, eu não consigo ter os resultados que eu desejo e logo eu vou me deprimindo acerca daquilo. Muitas pessoas confundem a sua situação de vida com a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. O que você está passando hoje não é a sua vida. É apenas uma situação de vida. A sua vida é algo muito maior do que isso. Até porque a sua vida é eterna. Então a tua vida é maior do que isso. Faz sentido isso para alguém, sim ou não? Faz sentido para alguém, sim ou não? Então, galera, vamos lá. Recapitulando. Eu preciso ter um propósito, o que eu quero, o que eu desejo. E lembre-se, propósito não é algo místico. Propósito é algo que eu defino o meu propósito. Propósito não está escondido em algum lugar. Não é que eu preciso descobrir o meu propósito. Parece que meu propósito está dentro de uma panela e eu vou descobrir. Né? Eu preciso descobrir. É como se tivesse algo tapado. Não tem nada tapado. Então eu preciso, anota, definir o meu propósito. Eu defino o meu propósito acerca do quê? Acerca do meu talento. Qual que é o seu talento? É aquela habilidade que você tem, que você faz, que faz com que você se destaque. Que faz com que você tenha prazer. Por exemplo, eu tenho prazer em falar. Esse aqui é o meu propósito. Por quê? Porque esse aqui é meu talento. Eu ficaria aqui falando com vocês até amanhã e não ia acabar o assunto. Eu ia falar um monte de coisa. Tá? Galera, preste atenção. Vocês que estão aqui nessa live agora, que estão curtindo essa live, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, tá? Um grupo, o plano no WhatsApp. E vocês, se quiserem entrar nesse grupo do WhatsApp para vocês serem lembrados das lives e a gente trocar uma ideia também dentro do grupo, tá? Eu não sei se a Andressa já fez esse grupo, mas eu gostaria de te ver lá dentro. Eu gostaria que você me mandasse uma mensagem
e a gente envia o link para você, ou eu vou botar o link nos stories para você ser lembrado das aulas que a gente vai fazer. Vai ser um desafio que a gente vai fazer, tá? E lembre-se, vai ser um desafio que eu não vou trabalhar sobre a ótica da instrumentação cirúrgica, tá? Nós vamos trabalhar a ótica do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional, do gerenciamento e o governo das minhas emoções. Porque quando eu não governo sobre os meus pensamentos, eu não governo mais sobre nada. Aquele que não escolhe aquilo que pensa, não escolhe aquilo que vive. E eu queria que você estivesse junto comigo nessa jornada, de coração. E a gente vai trabalhar muitos princípios. A gente vai trabalhar muitos princípios que eu utilizei na minha vida, que fizeram com que eu, que não olhava pra mim e falava, pô, cara, mas eu não dou conta. Pra mim não vai dar certo. E eu queria ver você lá. Eu queria que você chamasse outras pessoas pra gente bater esse papo. Pra gente conversar. Fez sentido isso daqui pra alguém? Fez sentido essa live pra vocês? Fez sentido? Ajudou vocês de alguma forma? Clareou um pouco a cabeça de vocês acerca disso? Lembre-se, a gente falou sobre propósito, estratégia, esforço, né? O esforço direcionado com um objetivo específico. Falamos sobre visão, a importância de ter uma visão. Alguém teve a vida, um coração aí um pouco diferente? Virou alguma chavezinha na cabeça? Você precisa entender o seguinte, que você foi feito, você é um plano, você é um projeto, você é um plano de Deus feito para dar certo. Tudo aquilo que te dizem a seu respeito, que não vai dar, que não sei o que, bababá, isso tudo é mentira. Por quê? Porque você foi feito para dar certo. Olha teu corpo. Olha teu corpo. Foi feito para dar certo. A harmonia foi feita para dar certo. Alguém botou aqui, ó, Roberta, virou minha vida toda. Isso é bom, cara. A Camila botou eu. Hoje falei sobre você para vários amigos, para te seguirem. A Evânia, obrigado pelo carinho. Olha o Kaique aí. Com certeza, que Deus continue te abençoando e te dando força para todos nós, irmão. A Camila botou muito obrigado. Chave é pouco, tamo junto. Deus te abençoe. A Camila botou aqui. Deus abençoe todos nós. Eu tenho esse projeto já de querer fazer lives assim, diárias. Eu fiz isso durante um tempo e eu quero voltar pra gente poder bater um papo, né? Pra gente poder conversar, pra gente poder crescer em conhecimento e sabedoria, começar a ampliar a nossa visão acerca daquilo que a gente quer viver, porque, perceba, não é só sobre eu ficar lendo livros e estudando. Eu preciso entender mais sobre mim. Anota isso. O grande problema das pessoas é que a gente não entende quem nós verdadeiramente somos. E aí nós nos tornamos uma farsa. Cara, hoje eu li algo, aqui o celular da Andressa tá com ela. A gente tem um grupo da mentoria O Plano. É uma mentoria de desenvolvimento, inteligência emocional, gerenciamento, como lidar com medo, angústia, frustração, essas coisas assim, de inteligência emocional, né? E você pode estar se questionando, talvez você não me conheça, falar, mas por que você fala desse assunto? Eu sou pós-graduado em neurociência e comportamento humano, eu estudo sobre o comportamento, sobre a ciência, já fiz hipnose, já fiz curso de inteligência emocional, curso como especialista em pessoas, como lidar com pessoas, como comunicação, enfim. E eu quero ensinar tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, que mudou a minha vida, transformou a minha família, a minha casa, e eu quero que isso aconteça na vida de cada um de vocês. E hoje, nesse grupo da mentoria, eu perguntei para os alunos que estavam lá, né, o que eles achavam, o que eles estavam sentindo, né, na mentoria, o que a mentoria estava representando para eles. E teve uma aluna que botou algo que foi uma... A galera escreveu, né, coisa muito bacana, mas teve uma coisa que foi tão simples que mudou, que tipo, saltou aos meus olhos. Ela comentou assim, eu perguntei o que a mentoria representava. O que essa mentoria tem representado para você? Essa pessoa disse assim, renascimento. Eu falei, uau. Vocês não sabem o que a gente vê uma vida mudando, transformada, uma casa, uma família.
sonhos restaurados, vida restaurada. Por quê? Porque a gente se desconecta disso no nosso dia a dia. É sempre a busca pelo dinheiro, a busca por não sei o quê, algo vazio. E aí eu te pergunto, um dia vai ser o teu último dia. Um dia vai ser teu último dia. Um dia chegou o último dia que você brincou na sua rua com seus coleguinhas e você nem se lembra. E é por isso que a gente vive a vida de qualquer maneira. Porque a gente não tem na nossa mente de que um dia será o nosso último dia. E aí a gente vive a vida de qualquer jeito. Perdendo tempo com o que não é para perder, gastando energia com o que não é para gastar, discutindo o que não é para discutir. Eu fui roubado domingo. Meu pai tava lá na minha clínica e aí ele tava pintando as coisas lá, né? Meu pai gosta de ficar lá na clínica, né? Lá no consultório. E aí tinha descolado uma contenção da Andressa. Eu falei, vamos lá na clínica. Eu colo isso daí, vamos lá na clínica. Aí eu cheguei lá na clínica, meu pai tava triste, cabisbaixo, com o celularzinho na mão, com o ombrozinho caído, né? Com a latinha de tinta no pé dele. Eu lembro dessa cena. Domingo agora. Aí eu falei, o que foi, pai? Aí ele falou assim, entraram aqui e roubaram o telefone. O telefone que a gente tem da clínica, né? Pra atender paciente e tudo mais. E roubaram o telefone. E ele tava triste com aquilo dali. Eu falei, pai, tá tudo certo. O que importa é que você tá bem. Não fizeram nenhuma ruindade com o senhor. Ou seja, a gente precisa começar a olhar mais pra isso. E não é que você tenha que ser desleixado, mas é tipo assim, não se importar com determinadas coisas. Tem um princípio que é o princípio do desapego. Uma lei do desapego. A gente pode até falar sobre isso em algum outro momento, que eu aprendi com um dos meus mentores. E a gente, quando quer ter apego sobre algo, eu sufoco aquilo dali. O apego gera sentimento negativo. Por exemplo, o ciúme. Pessoas que são completamente ciumentas, possessivas, apegadas àquilo dali. Ela acha que vai curar, que tem que ficar com aquela pessoa, que se ela não tiver aquele ciúme, ela nunca mais vai ter aquela pessoa. Só que ela não entende que aquele remédio vai se tornar um veneno. Porque veja, o que me leva à ideia de que eu posso ter domínio sobre a outra pessoa, posse sobre a outra pessoa, esse apego, esse ciúme doentio sobre a outra pessoa? Eu acabo distanciando aquela pessoa, porque eu sufoco. E aí aconteceu isso com meu pai, e eu falei, pai, tá tudo certo. Aí eu lembro que depois eu fui almoçar na casa da minha mãe, a minha mãe disse assim pra minha irmã, e Vinícius nem ligou muito, não se importou. Eu falei, claro que não, cara. Pra que eu vou me importar com algo que já é? Pra que eu vou me importar com algo que já é? Ah, Vinícius, falaram mal de você. Tá, e aí? Vou fazer o quê? Já falaram? Ah, mas você tem que se defender. Eu falei, me defender de quê? Ah, falaram isso de você. Tá, tudo bem, cara, é um risco. Eu me exponho. Eu tô à exposição. Eu tô à exposição no Instagram, eu tô à exposição no YouTube, eu tô à exposição. E aí? Ah, falaram, tá tudo certo. E aí? Foi aí que tá tudo bem. A gente precisa entender isso. O que disseram a seu respeito não vai voltar. Já tá dito. A palavra já foi lançada. E aí? E aí é o que é. As coisas são como são. Eu preciso aceitar aquilo. Veja, mas não aceitar num sentido de ser passivo aquilo dali. Ah, não. Eu preciso aceitar aquilo para que aquilo não me faça mal. E entender que uma rocha é uma rocha. E tá tudo certo. Tá entendendo? E aí, às vezes, a gente perde isso. Porque aí você fracassa, e você acha que o fracasso... Você fracassou na vida inteira, não entende que esse fracasso foi uma etapa só do processo, e aí você sofre, e você gera sofrimento. O que é sofrimento? Sofrimento é a resistência das coisas como são. Eu começo a resistir às coisas, e por isso eu sofro. Eu resisto o fato de eu não ter dinheiro para poder, sei lá, pagar o boleto. E aí eu sofro por aquilo dali, mas e
E aí, você vai fazer o quê? Não adianta eu resistir às coisas como são. Faz sentido, sim ou não? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa blindar a nossa mente para que a gente possa entrar nessa jornada. Se você parar para analisar e estudar a vida das pessoas que são multimilionários, você vai ver que grande parte tiveram que blindar a mente deles acerca de muitas coisas para poder ter os resultados que eles têm. Eles tinham uma visão clara daquilo que eles queriam, um propósito definido, um processo ao qual eles se submeteram para poder viver e caminharam. Estão te criticando? Continue caminhando. Estão te humilhando? Continue caminhando. Estão te elogiando? Continue caminhando. Enquanto aquilo que os outros falam for o combustível para você se movimentar ou parar, você está na jornada errada. Porque falar, criticar, sempre vai ter. Ah, Vinícius, o que você acha de crítica construtiva? Que isso é uma mentira, isso não existe. Ah, uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Olha, querida, eu queria te fazer uma crítica construtiva. Não, crítica construtiva não existe. A pessoa que critica, ela só quer se sentir melhor do que você. A crítica, a palavra crítica do grego vem de crino. Do grego, crino, significa julgamento. A pessoa só quer te julgar. Ela quer te julgar de forma construtiva. Não faz sentido. Anota isso. Anota isso daí, ó. Quem ama não critica. Quem apoia não critica. Quem deseja o seu bem não critica, te aconselha. Fez sentido, sim ou não? Galera, é isso, tá? Não vou tomar mais o tempo de vocês. Amanhã é feriado, né? Vou ver se amanhã a gente faz uma outra live. Eu quero ver você lá no grupo do WhatsApp, no nosso grupo VIP. E aí a gente vai fazer uma série de aulas. Hoje a gente só fez só aqui uma aberturinha, uma introdução do que a gente vai comentar. A gente vai falar sobre bastante coisa, como se comunicar, como gerar oportunidades de maneira inteligente. Enfim, a gente vai bater um papo bacana sobre inteligência emocional, como gerenciar as minhas emoções, o que é isso, inteligência emocional, tudo isso a gente vai bater um papo. E aí tem esse grupo no WhatsApp, né? A Andressa a gente coloca nos stories ou você manda um direct lá se você quiser. A gente envia o link para você fazer parte desse grupo VIP, para você ser lembrado, notificado das lives que a gente vai fazer durante essa semana, ou sei lá, mês, ano, final do ano, sei lá o que. E eu queria que você estivesse comigo, tá? E eu queria que você estivesse comigo nessa jornada, beleza? Se essa live fez sentido pra você, eu peço do fundo do meu coração, você tira um print dessa tela, né? Tira um print aí, ó. Deus é maior do que os meus altos e baixos. Posta lá nos seus stories com a frase, né? Com o que mais te marcou nessa live? O que mais te marcou? O que deu uma mudada de chave? Posta isso nos teus stories, cara, me marca. Vamos criar um movimento para que a gente possa ajudar mais pessoas. Existem pessoas que estão do teu lado desistindo. Vamos ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Você é responsável por as pessoas que te rodeiam, que estão mal, que estão precisando de ajuda. Então, cara, vai lá, ajuda, contribui. Manda essa live para eles. Tira um print, convida eles para estarem dentro do grupo com a gente. Convida eles para estar junto com a gente. E aí a gente vai começar a soltar lá no grupo do WhatsApp os temas das lives que a gente vai fazer daqui para frente. Beleza? Eu posso contar com vocês? Eu posso contar com vocês? Só quem eu posso contar, bota um soquinho aí que eu quero saber, ó. Só com as pessoas que eu posso contar, que vão estar junto comigo, que entenderam o quanto isso daqui é importante e querem realmente de fato mudar, ter uma vida diferente, alcançar os seus resultados, organizar o seu conhecimento, o seu conteúdo, o seu conhecimento, que isso é o mais importante. Vinícius, como que eu dou o primeiro passo? A gente vai falar sobre isso. Vinícius, como que eu vou estar nessa caminhada? Como que eu inicio o meu projeto, o meu plano, o meu propósito? Como que eu coloco isso para fora, isso que eu carrego? Isso é o que a gente vai tratar aí. Como que eu vou descobrir o meu propósito? Lembrando que hoje foi só uma pincelada, gente.
Isso aqui não foi nem o que há de vir. Hoje foi só uma pincelada do que a gente vai tratar daqui pra frente, tá? Então a gente vai começar a bater esse papo, né? Como que eu defino o meu propósito? Como que eu vou definir o meu propósito? Vinícius, eu tenho muito medo. O que que é o medo? Como é que a gente vai trabalhar o medo? Como é que eu consigo vencer esse medo? Consegue. Ansiedade, consegue. Então eu vou te ajudar com isso. Só que eu preciso que você esteja no grupo do WhatsApp, esteja junto comigo, tá? Esteja junto comigo. Tanto no grupo do WhatsApp, fique aqui, chame mais pessoas, interaja comigo, cara. Posta aí o print, eu vi uma galera já colocando um soquinho aí, então eu sei que vai ter bastante galera que vai postar. Diz, por que você tá pedindo isso? Porque você é uma peça da engrenagem que vai alcançar outra pessoa, que vai alcançar outra pessoa. As pessoas vão olhar no teu stories e vão falar assim, caraca, olha que legal isso aqui, participou da live e tal. Olha só, pô, vou participar também, vou chamar também. Tamo junto? Galera, obrigado mais uma vez aí pela atenção de todos. Tenho crise de ansiedade quando entro em cirurgia. A gente vai trabalhar sobre isso. Como que eu vou vencer a ansiedade? Como que eu vou conseguir passar pelo medo? A gente vai trabalhar esses temas. Só que para isso a gente precisa estar junto, né? Até depois do fim. E aí eu vou ver se eu consigo fazer até as lives lá no YouTube também, tá? E aí a gente vai fazer as lives lá no YouTube. O objetivo é realmente esse. Fazer com que aquilo que o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, vamos deixar tudo aquilo que eu acho, né, que eu tenho certeza, para trás e vamos começar a construir algo novo a partir de agora. Beleza? Ó, tira o print aí, ó. Printzinho aqui, ó. Deus é maior do que os meus altos e baixos. Ou aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Deus me criou pra ser incrível. Tá aqui. Show? Tamo junto. Até depois do fim. E é nóis.